Você já se perguntou o que separa os homens que conquistam seus sonhos daqueles que apenas sonham? Napoleon Hill, o grande pensador do sucesso, dizia que o ponto de partida de toda realização é um desejo ardente. Mas desejo sozinho não basta. É a força que você aplica quando o caminho fica árduo. Quando as vozes ao seu redor e dentro de você sussurram para desistir, que define quem você se tornará. Hoje, vamos mergulhar fundo em uma jornada inspirada na sabedoria de Hill, mas transformada em algo novo, reflexivo e poderoso. Um guia para reacender sua mente, fortalecer sua alma e construir uma vida que resista a qualquer tempestade. Este não é apenas um texto. É um chamado à ação, um convite para você se tornar o arquiteto do seu destino. Vamos construir juntos, passo a passo, uma mentalidade inquebrável, porque, como Hill nos ensinou, o que a mente pode conceber e acreditar, ela pode realizar. Então, pegue esse fogo interior, porque vamos começar agora. Imagine por um momento que a dor que você sente hoje, a pressão que parece esmagar seus ombros, não é um castigo. E se, em vez disso, ela fosse um presente? Um forno ardente projetado para forjar um você mais forte, mais focado, mais alinhado com o propósito que você carrega no peito? Napoleon Hill acreditava que toda adversidade traz consigo a semente de uma oportunidade equivalente ou maior. Mas essa semente não cresce sozinha. Ela exige que você a plante, que você a regue com esforço, com coragem, com uma atitude mental positiva que se recusa a ceder ao desespero. Vamos falar sobre isso de forma clara. O caminho para o sucesso não é pavimentado com conforto. Ele é construído com suor, com noites sem dormir, com decisões difíceis que ninguém aplaude. E, no entanto, é exatamente nesse terreno áspero que você descobre quem você realmente é. Quando o caminho fica difícil, a maioria das pessoas procura uma saída. Elas começam a negociar com elas mesmas, dizendo coisas como: talvez eu não esteja pronto. Talvez agora não seja a hora. Ou até, talvez isso não seja para mim. Mas deixa eu te contar um segredo que Hill compartilhou com o mundo. O momento em que você sente vontade de desistir é exatamente o momento em que você está mais perto de romper a barreira que separa o comum do extraordinário. Pense em Andrew Carnegie, um dos homens mais ricos e influentes da história, que começou como um imigrante pobre, trabalhando em um escritório de telégrafos por quase nada. Ele não tinha privilégios, não tinha conexões, mas tinha uma visão. E, mais importante, ele tinha a disciplina para continuar mesmo quando o mundo parecia dizer: você não é suficiente. Cada hora de trabalho, cada obstáculo, cada dúvida que ele enfrentou era um degrau na escada que ele construía para o topo. E você? O que está construindo com as dificuldades que enfrenta hoje? Vamos refletir juntos. O que está te segurando agora? Talvez seja o medo de falhar, a exaustão de tentar, ou até a voz de alguém que disse que você não pode. Mas aqui está a verdade que Hill nos deixou. O medo é apenas uma sombra, e sombras só existem onde há luz. Sua luz é o seu propósito, sua visão, aquele desejo ardente que não te deixa dormir à noite. Quando você sente medo, isso não significa que está no caminho errado. Significa que está vivo, que está desafiando seus limites, que está se aproximando do momento em que tudo pode mudar. Charles M. Schwab, o braço direito de Carnegie, uma vez disse algo que ecoa até hoje. O medo é como uma névoa. Um homem deve aprender a caminhar mesmo quando não pode ver. Você está na névoa agora? Tudo bem. Continue andando, porque o homem que espera a clareza nunca lidera, mas o homem que avança, mesmo sem ver o horizonte, esse é o homem que molda o futuro. Agora quero que você pare por um segundo e se pergunte: o que aconteceria se você decidisse neste exato momento que não vai desistir? Não importa o quão cansado você esteja, não importa o quão grande pareça o obstáculo. E se você escolhesse acreditar, como Hill acreditava, que sua mente tem o poder de transformar qualquer situação em uma oportunidade? Essa escolha não é apenas um pensamento, é um compromisso. É você dizendo ao universo: eu não vou recuar.
Eu vou construir, eu vou crescer, eu vou vencer. Esse é o poder da atitude mental positiva, um dos pilares do ensinamento de Hill. Não é sobre ignorar a realidade, mas sobre moldá-la. É sobre olhar para a pressão e dizer: você não me define. Eu defino você. Vamos falar de Henry Ford, outro gigante que Hill admirava. Quando Ford decidiu criar um carro acessível para as massas, ele foi ridicularizado. Seus próprios engenheiros disseram que um motor de 8 cilindros era impossível. A sociedade ria, chamando seu sonho de loucura. Mas Ford não parou. Ele disse: construam mesmo assim. E sabe por quê? Porque ele entendia algo que a maioria nunca vai compreender. A resistência não é um sinal de que você está errado. É um teste para saber se você realmente quer o que diz querer. Ford não se tornou Ford porque tudo foi fácil. Ele se tornou Ford porque tudo foi difícil, e ele continuou mesmo assim. E você, quando a vida te diz é impossível, o que você responde? Você abaixa a cabeça ou você olha nos olhos do desafio e diz: me assista a construir isso? Quero que você entenda algo profundo agora. A dor que você sente, a pressão, a dúvida, isso não é o fim da sua jornada. É o começo da sua transformação. Hill nos ensinou que cada fracasso traz consigo a semente de um sucesso equivalente. Mas você precisa estar disposto a cavar, a procurar essa semente, a plantá-la com fé e regá-la com persistência. Pense em Thomas Edison, que falhou mais de 10.000 vezes antes de inventar a lâmpada. 10.000 vezes. Imagine a pressão, o peso, as vozes dizendo: desista, isso não vai funcionar. Mas Edison não via falhas. Ele via aprendizado. Ele dizia: eu não falhei. Apenas encontrei 10.000 maneiras que não funcionam. Essa é a mentalidade que você precisa adotar agora. Cada obstáculo é uma lição. Cada passo, mesmo que doloroso, é um passo na direção do homem que você está destinado a ser. Agora quero te fazer um convite. Prove que você é um dos que valorizam esse tipo de conhecimento e crescimento pessoal. Quantos de nós estamos dispostos a olhar para a pressão e dizer: você não vai me parar? Se você está comigo, se acredita que pode transformar sua mente e sua vida com as ferramentas que Hill nos deixou, então vamos continuar essa jornada juntos. Inscreva-se, junte-se a essa missão, porque o mundo precisa de homens e mulheres que não recuam, que não desistem, que constroem mesmo quando tudo parece desmoronar. Vamos ser esses construtores. Vamos ser imparáveis. Então, como você começa a transformar a pressão em poder? Primeiro, você precisa entender que a dificuldade é uma aliada, não uma inimiga. Hill falava sobre a importância de ter um propósito definido, um objetivo claro que queima em sua alma. Sem isso, qualquer vento pode te derrubar. Mas com um propósito, você tem uma âncora. Quando as coisas ficam difíceis, volte ao seu porquê. Por que você começou? O que você quer alcançar? Escreva isso, leia isso todos os dias, fale isso em voz alta. Hill chamava isso de autossugestão, a prática de programar sua mente com pensamentos positivos e poderosos. É como treinar um músculo. Quanto mais você repete, mais forte ele fica. Mas não é só sobre pensar positivo. É sobre agir, mesmo quando você não se sente pronto. Hill dizia que o conhecimento não é poder, é apenas potencial de poder. O verdadeiro poder vem da aplicação. Quando você sente o peso da dúvida, quando o cansaço bate, é aí que você precisa dar um passo. Não precisa ser perfeito, não precisa ser grande, mas precisa ser algo. Um telefonema, uma página escrita, uma hora de estudo, um treino. Cada ação que você toma, mesmo pequena, é uma declaração ao universo. Eu não vou parar. E sabe o que acontece? Essas pequenas ações se acumulam. Elas criam momentum. Elas transformam a dúvida em confiança, a fraqueza em força. Vamos falar sobre disciplina, porque sem ela, nenhum sonho sobrevive. Hill acreditava que a autodisciplina é a chave para dominar sua mente e suas emoções. Pense em Abraham Lincoln, que enfrentou uma nação dividida, críticas de todos os lados, e ainda assim liderou com firmeza. Ele não era perfeito. Ele não era imune à dor, mas ele era disciplinado.
Ele sabia que o futuro que ele queria, uma nação unida, exigia que ele continuasse, mesmo quando tudo parecia perdido. E você? O que sua disciplina está construindo? Quando você acorda de manhã, você escolhe o conforto ou escolhe o progresso? A disciplina não é sobre se sentir motivado. É sobre fazer o que precisa ser feito, mesmo quando você não quer. Aqui vai uma prática que Hill recomendava. Comece cada dia com uma afirmação poderosa. Diga a si mesmo: eu sou maior que meus desafios. Eu tenho o poder de moldar meu futuro. Fale com convicção, com emoção, como se já fosse verdade. Porque, como Hill nos ensinou, sua mente acredita no que você repete. E quando você repete força, você se torna forte. Quando você repete coragem, você se torna corajoso. Essa é a alquimia da mente. E ela está ao seu alcance agora. Quero que você pense em algo que Hill dizia sobre o fracasso. Todo fracasso é temporário, a menos que você o aceite como permanente. Isso significa que cada tropeço, cada rejeição, cada momento de dúvida é apenas um capítulo, não o livro inteiro. O que define sua história é o que você faz depois do fracasso. Você se levanta? Você aprende? Você continua? Porque o homem que continua, mesmo depois de cair, é o homem que o mundo acaba admirando. Pense em Carnegie, em Ford, em Edison. Eles não eram diferentes de você. Eles apenas decidiram que o fracasso não seria o fim da história deles. E agora cabe a você decidir. Qual será o próximo capítulo da sua história? Vamos fechar essa primeira parte com uma ideia que Hill amava: o poder da fé aplicada. Não estou falando de fé religiosa, mas de fé em si mesmo, na sua visão, no seu potencial. Hill dizia que a fé é o elixir que dá vida aos sonhos. Quando você acredita, de verdade, que pode alcançar algo, sua mente começa a encontrar caminhos onde antes só via muros. Então, hoje, escolha acreditar. Escolha ver a pressão como uma ferramenta, a dor como uma professora, o fracasso como um degrau. E, acima de tudo, escolha agir. Porque, como Hill nos lembrou, o homem que faz mais do que é pago para fazer, logo será pago por mais do que faz. Eu sei que você está comigo nessa jornada. Vamos continuar construindo, vamos continuar crescendo, vamos continuar nos tornando imparáveis. Você está pronto para as próximas 1000 palavras? Diga comigo: eu não paro, eu construo, eu venço. Vamos em frente. Você já se perguntou por que alguns homens parecem atravessar tempestades sem vacilar, enquanto outros desmoronam ao primeiro sinal de dificuldade? Napoleon Hill, o mestre da filosofia do sucesso, dizia que a força da mente é o maior ativo de qualquer homem. Essa força não é um presente dado ao nascer, mas uma conquista forjada no fogo da persistência, da autodisciplina e de uma atitude mental positiva que transforma obstáculos em degraus. Inspirados pela sabedoria de Hill, vamos embarcar em uma jornada transformadora. Um texto profundo, reflexivo e original, projetado para reacender sua chama interior e guiá-lo a uma vida de propósito, poder e realização. Este não é apenas um discurso. É um mapa para construir uma mentalidade inquebrável, um convite para você se tornar o arquiteto do seu destino. Vamos mergulhar fundo, com paixão e clareza, porque, como Hill nos ensinou, o que a mente pode conceber e acreditar, ela pode realizar. Pegue essa energia agora, porque a transformação começa aqui. Imagine por um instante que a pressão que você sente hoje, a dúvida, a exaustão, o peso dos desafios, não é um inimigo, mas um aliado. E se, como Hill acreditava, cada adversidade carregasse a semente de uma oportunidade equivalente ou maior? Essa semente não cresce sozinha. Ela exige que você a plante com coragem, a regue com esforço e a proteja com uma determinação que não cede ao medo. O caminho para o sucesso, como Hill nos mostrou, não é suave. Ele é áspero, cheio de curvas e muitas vezes solitário. Mas é exatamente nesse terreno difícil que você descobre sua verdadeira força, que você se torna o homem ou a mulher que sempre soube que poderia ser. Quando as coisas ficam duras, a maioria das pessoas procura uma saída.
elas começam a sussurrar para si mesmas. Talvez eu não esteja pronto. Talvez agora não seja o momento. Ou até, talvez isso não seja para mim. Mas deixa eu te contar um segredo que Hill compartilhou com o mundo. O momento em que você sente vontade de desistir é exatamente o momento em que você está mais perto de romper a barreira que separa o comum do extraordinário. Pense em Andrew Carnegie, que começou como um imigrante pobre, ganhando quase nada em um escritório de telégrafos. Ele não tinha privilégios, mas tinha uma visão ardente e a disciplina para continuar mesmo quando tudo parecia contra ele. Cada obstáculo que enfrentou era uma lição. Cada dúvida era um teste. E cada passo, por menor que fosse, era uma vitória. E você? O que está construindo com as dificuldades que enfrenta hoje? Quero que você pare e reflita. O que está te segurando agora? É o medo de falhar? A exaustão de tentar? Ou talvez a voz de alguém que disse que você não pode? Hill nos ensinou que o medo é apenas uma ilusão, uma sombra projetada pela luz do seu potencial. Sua luz é o seu propósito, aquele desejo ardente que queima em seu peito. Quando você sente medo, isso não significa que está no caminho errado. Significa que está vivo, que está desafiando seus limites, que está se aproximando do momento em que tudo pode mudar. Charles M. Schwab, o braço direito de Carnegie, dizia: "O medo é como uma névoa. Um homem deve caminhar mesmo quando não vê o caminho." Você está na névoa agora? Tudo bem, continue andando. Porque o homem que espera a clareza nunca lidera, mas o que avança, mesmo sem ver o horizonte, molda o futuro. Agora quero que você faça um compromisso. Imagine que neste exato momento, você decide que não vai desistir, não importa o quão pesado seja o fardo. E se você escolhesse acreditar, como Hill acreditava, que sua mente tem o poder de transformar qualquer situação em uma oportunidade. Essa escolha é um divisor de águas. É você dizendo ao universo: eu não recuo, eu construo, eu cresço, eu venço. Esse é o poder da atitude mental positiva, um dos pilares da filosofia de Hill. Não é sobre ignorar a realidade, mas sobre moldá-la. É sobre olhar para a pressão e dizer: você não me define, eu defino você. Pense em Henry Ford, um homem que Hill admirava profundamente. Quando Ford decidiu criar um carro para as massas, ele foi ridicularizado. Seus engenheiros disseram que um motor de 8 cilindros era impossível. A sociedade ria, chamando seu sonho de loucura. Mas Ford não parou, ele disse: construam mesmo assim. Por quê? Porque ele entendia que a resistência não é um sinal de erro, mas um teste de determinação. Ford não se tornou Ford porque tudo foi fácil. Ele se tornou Ford porque tudo foi difícil, e ele continuou. E você? Quando a vida te diz: é impossível, o que você responde? Você abaixa a cabeça ou encara o desafio e diz: me assista a construir isso. Quero que você entenda algo profundo. A dor, a dúvida, a pressão, elas não são o fim da sua jornada. São o começo da sua transformação. Hill dizia que cada fracasso traz consigo a semente de um sucesso equivalente. Mas você precisa cavar para encontrar essa semente, plantá-la com fé e regá-la com persistência. Pense em Thomas Edison, que falhou mais de 10.000 vezes antes de inventar a lâmpada. 10.000 vezes. Imagine a pressão, as vozes dizendo: desista. Mas Edison via cada falha como aprendizado. Ele dizia: eu não falhei, apenas encontrei 10.000 maneiras que não funcionam. Essa é a mentalidade que você precisa agora. Cada obstáculo é uma lição. Cada passo, mesmo doloroso, é um degrau para o homem que você está destinado a ser. Prove que você é um dos que valorizam esse tipo de conhecimento e crescimento pessoal. Quantos seremos? Se você está comigo, se acredita que pode transformar sua mente e sua vida com as ferramentas de Hill, inscreva-se, junte-se a essa missão. O mundo precisa de pessoas que não desistem, que constroem mesmo quando tudo parece desmoronar. Vamos ser esses construtores. Vamos ser imparáveis. Como transformar a pressão em poder? Primeiro, entenda que a dificuldade é uma aliada.
Hill falava sobre o propósito definido, um objetivo claro que queima em sua alma. Sem isso, qualquer vento pode te derrubar. Mas com um propósito, você tem uma âncora. Quando as coisas ficam difíceis, volte ao seu porquê. Por que você começou? Escreva isso, leia isso diariamente, fale em voz alta. Hill chamava isso de autossugestão, a prática de programar sua mente com pensamentos poderosos. É como treinar um músculo. Quanto mais você repete, mais forte ele fica. Mas pensar positivo não basta. É preciso agir, mesmo sem se sentir pronto. Hill dizia: o conhecimento não é poder, é apenas potencial de poder. O poder vem da ação. Quando a dúvida bater, dê um passo. Não precisa ser perfeito, mas precisa ser algo. Uma ligação, uma página escrita, uma hora de estudo. Cada ação é uma declaração. Eu não paro. Essas pequenas ações criam momentum, transformam dúvida em confiança, fraqueza em força. Disciplina é essencial. Hill acreditava que a autodisciplina é a chave para dominar a mente e as emoções. Pense em Abraham Lincoln, que enfrentou uma nação dividida e críticas de todos os lados, mas liderou com firmeza. Ele não era imune à dor, mas era disciplinado. Sabia que o futuro exigia que ele continuasse, mesmo quando tudo parecia perdido. E você? Sua disciplina está construindo o quê? Quando acorda, escolhe o conforto ou o progresso? Disciplina não é sobre motivação. É sobre fazer o que precisa, mesmo sem vontade. Pratique isso. Comece cada dia com uma afirmação poderosa. Diga: eu sou maior que meus desafios. Eu moldo meu futuro. Fale com convicção, como se já fosse verdade. Sua mente acredita no que você repete. Repita força, e você se tornará forte. Repita coragem, e você se tornará corajoso. Essa é a alquimia da mente. Hill dizia: todo fracasso é temporário, a menos que você o aceite como permanente. Cada tropeço, cada rejeição é apenas um capítulo. O que define sua história é o que você faz depois. Você se levanta? Você aprende? Você continua? Porque o homem que persiste após a queda é o que o mundo admira. Carnegie, Ford, Edison, eles decidiram que o fracasso não seria o fim. E agora, cabe a você decidir. Qual será o próximo capítulo da sua história? O poder da fé aplicada, como Hill chamava, é essencial. Fé em si mesmo, na sua visão, no seu potencial. Quando você acredita de verdade, sua mente encontra caminhos onde antes via muros. Hoje, escolha acreditar. Veja a pressão como uma ferramenta, a dor como uma professora, o fracasso como um degrau. E haja. Como Hill dizia: o homem que faz mais do que é pago para fazer, logo será pago por mais do que faz. Vamos agora mergulhar mais fundo, porque transformar pressão em poder exige mais do que palavras. Exige repetição, consistência e a coragem de queimar as pontes que te puxam para trás. Hill nos ensinou que o sucesso não é um evento, é um processo. E esse processo começa com uma decisão. A decisão de não recuar, de não negociar com o medo, de não deixar o conforto roubar seu destino. Pense nisso. Quantas vezes você hesitou porque achou que ainda não era a hora certa? Hill dizia que esperar pelo momento perfeito é a receita para a mediocridade. O momento perfeito não existe. O que existe é agora, e agora é tudo o que você precisa. Thomas Edison não esperou por um laboratório perfeito ou uma equipe perfeita. Ele agiu, falhou, ajustou e continuou. Cada falha era uma ação, não uma hesitação. E é por isso que ele venceu. Movimento atrai momentum, mas hesitação atrai mais hesitação. Cada vez que você adia, sua mente registra isso como medo, e o medo cresce. Mas quando você age, mesmo com medo, sua mente aprende: eu posso. Henry Ford entendia isso melhor que ninguém. Ele dizia: você não constrói uma reputação com o que vai fazer. Ford não esperou que todos acreditassem nele. Ele agiu antes que acreditassem, construiu antes que aplaudissem, e forçou o mundo a se ajustar. A hesitação é o disfarce do medo, e ela rouba destinos ao convencer você a esperar. Mate essa crença agora. Diga: eu não espero, eu ajo. O tempo é agora porque eu digo que é.
Quando você age antes de se sentir pronto, algo mágico acontece. Sua confiança cresce na ação, sua mente obedece à sua identidade, não às suas desculpas. Agora, vamos falar de emoção, porque ela é o campo de batalha onde muitos sonhos morrem, Hill dizia. O homem que controla suas emoções, controla seu destino. Emoções são como o clima, mudam sem aviso, vêm e vão. Se sua direção depende de como você se sente, você será escravo do humor. Agirá quando estiver feliz, parará quando estiver cansado, desistirá quando estiver frustrado. Mas emoções não são fatos, são sugestões. E o homem que domina a si mesmo não obedece sugestões, ele comanda. Quantas vezes você traiu seu futuro por uma emoção temporária? Quantas vezes cedeu ao medo, à dúvida, à raiva? Cada vez que você dá às emoções o poder final, você enfraquece sua identidade. Mas o homem que age apesar de como se sente, esse é o construtor. Edison tinha 1000 razões para desistir. 10.000 falhas, zombaria pública, pressão financeira. Mas ele não deixou a frustração guiá-lo. Ele agiu. Quando perguntado como suportou tantas falhas, ele disse: "Eu não falhei. Encontrei 10.000 maneiras que não funcionam." Isso é comando emocional. Como construir esse controle? Primeiro, nomeie a emoção, mas não a obedeça. Quando o medo vier, diga: "Isso é medo." Quando a raiva surgir, diga: "Isso é raiva." E então diga: "Eu não obedeço isso, eu ajo mesmo assim." Nomear separa você da emoção, mostrando que você é o observador, não o sentimento. Segundo, ancore-se na sua identidade, não no humor. Repita todos os dias: "Eu sou o homem que age, não importa o quê." Sua identidade deve ser mais forte que qualquer momento. Terceiro, crie rituais de poder. Carnegie meditava em seu propósito diariamente. Schwab revisava sua missão toda manhã. Encontre seu ritual. Uma afirmação, um banho frio, uma caminhada em silêncio e repita-o. Repetição cria estabilidade emocional. Por fim, espere resistência e a receba bem. Não amaldiçoe a dificuldade. Treine com ela. Quando o medo ou a dúvida vierem, sorria e diga: "Você veio de novo? Ótimo, vamos dançar." E então haja. Se você está gostando desse conteúdo, clique em inscrever-se. É de graça e não há desculpa. Vamos continuar construindo juntos, porque o mundo precisa de pessoas que não recuam, que transformam pressão em poder, que vivem com propósito. Agora, vamos falar sobre queimar pontes, porque, como Hill nos ensinou, você não pode alcançar o topo com um pé ainda na segurança. O homem que mantém uma saída nunca se compromete totalmente. Ele divide sua energia, sua mente fica em conflito, e o medo vive onde há opções. Opções para adiar, para recuar, para jogar seguro. Mas o homem que decide de verdade queima a ponte. Ele destrói a rota de fuga e diz: "Não há volta, só há o caminho à frente." Carnegie dizia: "O homem que busca grandeza deve destruir toda desculpa que o mantém pequeno." Ele viveu isso. Quando decidiu sair da pobreza, não deixou uma porta aberta para o conforto. Trabalhou como se sua vida dependesse disso, porque dependia. Ford fez o mesmo. Diante de colapsos financeiros e humilhação pública, ele não buscou outro caminho. Disse: "Vai funcionar porque eu não aceito outra opção." Queimar a ponte não é poético, é estratégico. Enquanto houver uma saída, sua mente a considerará. Mas quando você diz "não há volta" e reforça com ação, sua mente alinha-se à missão. Ela diz: "Não temos escolha a não ser vencer." Pergunte-se: que pontes você precisa queimar? Que desculpas você precisa enterrar? Que versão de você deve morrer para que a nova possa nascer? Isso não é sobre ser imprudente, é sobre ser definitivo. Diga agora: "Eu não flerto com o fracasso, eu sigo em frente e não olho para trás." Essas palavras são a parede que mantém o medo fora, a fundação da sua nova identidade. Você não precisa de mais motivação, precisa de mais decisão. Queime a ponte e caminhe com fogo atrás de você. Vamos abordar o mito do tempo perfeito, porque ele já parou mais homens do que o fracasso.
Hill dizia que esperar o momento ideal é a morte dos sonhos. Não há momento perfeito. Há agora e há não agora. Todo o resto é ilusão. Edison não esperou pelo laboratório ideal. Ford não esperou pela aprovação de todos. Lincoln não esperou pela paz para agir. Eles começaram onde estavam, com o que tinham, porque sabiam que o movimento cria o caminho. Cada vez que você adia, sua mente registra medo, e o medo cresce. Mas cada vez que você age, mesmo tremendo, sua mente aprende. Eu sou capaz. Ford dizia: você não constrói uma reputação com o que vai fazer. Ele agiu antes que acreditassem, construiu antes que aplaudissem, e o mundo se ajustou. A hesitação é o medo disfarçado de sabedoria. Parece responsável, mas é covardia. Mate essa crença. Diga: eu não espero, eu ajo. O tempo é agora. Quando você age antes de se sentir pronto, sua confiança cresce na ação. Sua mente obedece à sua identidade. Não às desculpas. O tempo perfeito não existe. O relógio é seu inimigo quando usado para adiar o destino. Agora, vamos falar de repetição, porque, como Hill nos ensinou, a transformação não é um evento, é um ritmo. Carnegie não se tornou poderoso por uma única ideia. Ele repetia suas crenças diariamente, meditava em seu propósito, alimentava sua mente com verdades até que não havia espaço para dúvidas. Ford dizia: se você acha que pode ou que não pode, você está certo. Ele repetia a possibilidade, não limitação, até que a dúvida não o reconhecia mais. Repetição é como você instala uma nova identidade. O que você está repetindo? Hesitação, fracasso. Ou está repetindo força, disciplina, certeza? Cada vez que você repete fraqueza, você a reforça. Mas cada vez que repete poder, mesmo sem sentir, você constrói um novo você. Hill chamava isso de autossugestão, a ciência de programar a mente. Diga diariamente: eu sou inquebrável, eu ajo sem demora. Escreva, fale, viva isso, até que sua mente não reconheça outra verdade. Programe sua identidade, não suas tarefas. Cada manhã, declare quem você está se tornando. Cada noite, confirme quem você foi. E entre esses momentos, haja como se já fosse real. Edison sabia disso. Suas falhas não eram retrocessos. Eram passos em um padrão maior. Continuar? Não. Importa o quê? Isso é a mentalidade da maestria. Não espere por coragem. Repita coragem. Não espere por disciplina. Instale disciplina. Diga: eu repito força. Eu instalo disciplina. Eu me torno inquebrável. Isso não é filosofia. É engenharia. O homem que domina a repetição domina a si mesmo. E o homem que domina a si mesmo não teme nada. Agora vamos falar de pressão, porque ela é o teste final. Hill dizia: nenhum homem se torna poderoso até que não precise mais que as coisas sejam fáceis. Pressão não é o inimigo, é a forja. Quando você constrói uma espada, ela passa pelo fogo. Quando você constrói um homem, ele passa pela resistência. Edison falhou 10.000 vezes, mas a pressão o esclareceu, revelou o aço em seu espírito. Lincoln, durante a Guerra Civil, enfrentou ódio, dúvida e sangue. Mas a pressão o tornou um gigante. Pressão revela quem você é. Se você desmorona, é porque sua fundação era fraca. Mas se você sobe, mesmo tremendo, a pressão se torna seu berço, não sua tumba. Se você foge da pressão, foge do poder. Se evita o estresse, evita a força. Mas se abraça a pressão como uma chance de se tornar quem você diz ser, cada fardo vira uma ferramenta, cada prova vira um professor. Diga: pressão não me enfraquece, me revela. Resistência não é o fim, é o começo. Você não se torna um diamante em silêncio. Você se torna um diamante sob peso. A única questão é: você vai aguentar até emergir do outro lado intocável? Vamos avançar para o comando emocional, porque como Hill nos ensinou, emoções não controladas são o maior ladrão de destinos. Emoções são temporárias, mas a maioria as trata como verdade absoluta. Se você age só quando está feliz, para quando está cansado, desiste quando está frustrado, você nunca terminará. Hill dizia:
O homem que governa a si mesmo, logo governará muitos. Isso começa com dominar suas emoções. Edison tinha 10.000 razões para desistir, mas não deixou a frustração guiá-lo. Ford enfrentou críticas e traições, mas agiu com consistência. Lincoln carregava o peso de uma nação dividida, mas não deixou a dor o paralisar. Como construir esse controle? Nomeie a emoção. Isso é medo. Isso é raiva. Então diga: eu não obedeço, eu ajo. Ancore-se na sua identidade. Eu sou o homem que age, não importa o quê. Crie rituais, uma afirmação diária, uma caminhada, um momento de silêncio. E espere resistência. Quando o medo vier, sorria. Você de novo? Vamos dançar. E haja, diga: eu não sou minhas emoções. Eu sou minhas decisões. Eu sigo a missão, não o momento. Cada vez que você age com poder, mesmo sentindo fraqueza, você constrói uma espinha de aço. Com o tempo, o medo vira um sussurro, a dúvida vira irrelevante, a hesitação vira impossível. Esse é o fruto do comando emocional. Você não espera pela paz, você a cria com seu movimento. Agora, vamos falar de repetição novamente, porque ela é a chave para a transformação permanente. Hill dizia que a repetição de uma ideia com emoção a torna parte de você. Carnegie meditava em seu propósito diariamente. Ford repetia possibilidade. Edison repetia persistência. Você deve fazer o mesmo. Este texto não é uma mensagem para ouvir uma vez. É uma disciplina para viver. Repita essas verdades diariamente. Diga: eu sou inquebrável. Eu ajo sem demora. Eu não recuo. Fale, com fogo, com certeza. Até que sua mente não conheça outra verdade. Você esquecerá, você desviará. Isso é humano. Mas se repetir, se voltar, se recometer, um dia você acordará e o homem que temia o mundo terá sumido. Em seu lugar, um homem que caminha pela resistência como vento, que não busca força, porque a força é seu padrão. Repita até que a dúvida não encontre seu nome, até que a hesitação não toque sua postura, até que suas ações não precisem de motivação. Repita até que a disciplina vire natureza. E lembre-se de se inscrever no canal. Caso contrário, você vai acabar fazendo parte daqueles que passam a vida inteira esperando, em vez de agir. Este é seu chamado final. Não é o fim, é o começo. Volte a este texto, viva essas palavras, repita-as até que elas sejam você. Porque como Hill nos ensinou, você não é fraco, você é apenas destreinado. E o treinamento começa, agora. Diga comigo, uma última vez, com todo o fogo da sua alma: eu não paro, eu construo, eu venço. Agora, vá e faça acontecer.